Graças a Deus, pois Ele nos libertou. Diga isso comigo. Graças a Deus eu sou liberto do poder das trevas e eu embraço o escudo da fé. Como embraçamos o escudo da fé? Dizendo o que a palavra diz. Lembra, Jesus disse, não pegue o pensamento dizendo o que comeremos, o que beberemos, com que vamos nos vestir. Por que não pegar o pensamento assim, não pegar nenhum pensamento ansioso? Porque toda vez que você põe um ponto de interrogação na provisão de Deus, a sua fé para no ponto de interrogação. Ela para bem ali no ponto de interrogação. Então, vá comigo para... Eu estou tentando terminar esse ensino, mas não consigo. Vá comigo para o Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 21. Aqui Jesus havia falado com a figueira. Esse é o registro de Mateus disso. No verso 19 ele diz, jamais cresça fruto em ti para sempre. E a figueira murchou imediatamente. Veja o verso 21, Jesus respondendo disse-lhes, na verdade eu vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes. Não é forte isso? Se você tiver fé e não duvidar, como é possível ter fé e duvidar? Evidentemente é possível, senão Jesus não tinha falado. Se tiverdes fé e não duvidardes, bem, no grego aqui diz, se você tiver fé e não estiver indeciso. Isso é diferente, não é? Veja, às vezes temos dúvida com legalidade, se você não sabe. Se você tiver fé e não estiver indeciso. Agora eu lembro o que Tiago disse. Ele disse, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos os homens liberalmente, não lança em rosto e lhes será dada. Mas, ele não acabou de falar, peça, porém, em fé, em nada duvidando, em outras palavras, não esteja indeciso sobre. Se você pedir, creia que recebeu. Haja como quem recebeu. Em nada duvidando, pois aquele que duvida é como a onda do mar, impulsionada pelo vento e agitada. Você já ficou na praia observando aquelas grandes ondas se levantando quando o vento bate? Agora, quando chegam perto da praia, o que acontece é que a água vai se movendo. Aquela onda está bem alta, mas há uma corrente passando por baixo que está empurrando aquela coisa e ela, sabe, meio que vem com tudo naquela direção, mas quando chega à praia, a parte inferior da água começa a bater na areia e desacelerar, mas o topo ainda tem o curso livre e continua na mesma velocidade e passa assim, e é aí que as ondas quebram e é lá onde elas param. Peça, porém, em fé sem nada duvidar, pois aquele que duvida, ou seja, se estiver indeciso, será como a onda do mar levada pelo vento, e antes que se concretize, será jogado na praia. Vai quebrar. Então ele diz, se tiverem fé e não duvidarem, vocês não apenas farão aquilo que foi feito a essa figueira, mas também se disserem a este monte, seja removido e seja lançado no mar, isto será feito. Bem, pessoal, parece que não há uma linguagem mais forte no idioma inglês ou uma palavra mais forte para usar aqui do que o verbo vai. Vai ser feito. Se tiverdes fé e não duvidardes. Agora, de que tipo de fé estamos falando? Estamos falando da fé bíblica, não é? Veja, tem gente que tem fé porque ouviu o que aconteceu com o irmão fulano, ou ouviu sobre algo, sabe, sobre o que alguém disse a respeito de algo. Isso não é fé bíblica. A fé bíblica vem da palavra de Deus. Se você crer por qualquer outra razão que não seja a partir da palavra de Deus, ou por ter ouvido alguém pregar a palavra, então não é fé bíblica. Veja, você pode ter fé no homem do tempo, se ele acertar como será o clima. Não é muitas vezes que ele acerta, mas às vezes ele acerta. Você pode ter fé nele. Mas isso não tem nada a ver com a fé bíblica. É uma fé natural e humana. E a fé vem por ouvir. Os psicólogos vão te dizer que se uma criança mente por tempo suficiente, pelo menos até ficar uma adulta contando a mesma mentira, ela vai acreditar nela. E então vão contá-la como sendo verdade. Mesmo num detector de mentiras, vai indicar que elas estão falando a verdade, porque para elas aquilo se tornou verdade. Agora pense nisso um pouco. Se disséssemos aquilo que Deus diz, até que aquilo penetrasse em nós e se tornasse verdade para nós,
o quão mais poderosa aquela verdade seria para nós? Então, se tiverdes fé e não duvidardes, se não ficar indeciso. Mas se disserdes ao monte, move-te e lança-te no mar, isso será feito, e todas as coisas, tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Agora ligue isso ao que Jesus disse. Em João 15:7, se permanecerem em mim, minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem e será feito. E aí ligue com Marcos 11:24. Portanto, tudo aquilo que desejarem quando orarem, creiam que receberam e terão. E aí você liga com Marcos 11:23, todo aquele que disser, crendo, não duvidando em seu coração, mas crendo que aquilo que diz acontecerá, isto ele terá. Então você junta todas essas passagens. Jó disse, decrete algo e isso será estabelecido para você, e a luz brilhará em seu caminho. Provérbios 20:27, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, esquadrinha todo o interior até o íntimo do ventre. Ou seja, o espírito do homem é a luz, essa lâmpada não é a lâmpada que usamos hoje. Hoje poderíamos dizer e interpretar assim, o espírito do homem é a luz que Deus usa para te iluminar, é o seu espírito humano. Deus o usa para te iluminar. E Provérbios também diz, de tudo que deves guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. As fontes da vida, as forças da vida. O que entra no seu coração vai mudar a sua vida, seja para o bem ou para o mal. Então a palavra de Deus é a autoridade final sobre esse assunto. Jesus disse que você pode dizer a um monte. Sabe, eu não imagino que Jesus esperava que a gente movesse uma montanha de rochas. Ele está falando sobre áreas de problemas. Sabe, naquela época, você tem que entender que no tempo de Jesus uma montanha era um problema. Muito mais do que hoje. Ora, hoje, o irmão Carr e eu, nós entramos naquele nosso avião 421 e voamos sobre as montanhas com facilidade. Mas naquela época, ou você tinha que subir num jumento, e se você nunca andou de jumento, eu te digo, é melhor caminhar. Santo Deus, aquilo era um problema. Então, se você tiver fé e não duvidar, então você pode ter fé e ainda ter dúvida. Se a dúvida está na sua cabeça e a fé no coração, ainda assim funciona. Veja, Paulo disse que com o coração o homem crê para a justiça. Você não pode evitar que o inimigo às vezes coloque dúvidas em sua mente. E às vezes a nossa mente carnal domina e temos que calá-la, é disso que Paulo está falando. Quando ele diz derrubando imaginações e tudo que se exalta contra o conhecimento de Deus. Bem, se você não sabe o que Deus diz, não tem o conhecimento de Deus, como vai derrubar imaginações que se levantam contra o conhecimento de Deus? O inimigo vai chegar e dizer, mas dessa vez não vai funcionar. Você não vai ter dinheiro para fazer o pagamento da sua casa, você vai fracassar com certeza. E se você não sabe o que a palavra diz sobre isso, a Bíblia diz, Salmo 1 diz que você será como árvore, que o que não anda segundo o conselho dos ímpios será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Mesmo que o verão chegue e exija daquele riacho tudo o que precisa, a folha desse justo não secará e tudo o que ele fizer prosperará. Ei, você está derrubando imaginações com a palavra de Deus? É assim que você derrota o inimigo. Quando ele vem contra você, você reforça a derrota dele com a palavra de Deus. Jesus ensinou a ele que a palavra de Deus o derrotará toda vez. Então, quando ele encontra pessoas com a palavra de Deus na boca, é um impedimento para o inimigo. É como se você tem um escudo ao seu redor, ele não poderá passar. E as Escrituras dizem, sujeitai-vos a Deus. E eu acho que às vezes é aí que está o problema. Fracassamos em nos sujeitarmos a Deus e se você não se sujeita à palavra de Deus, você não se sujeita a Deus. E alguém diz, eu estou só confiando em Deus. Mas está confiando em Deus sobre o quê? Se você confia em Deus, confia na palavra dele, porque é assim que conhecemos a Deus. Então, se você não sabe o que a palavra diz, como vai resistir ao diabo? É por isso que temos que ficar nesse livro. A fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas não vistas. É o poder que temos contra o diabo. Agora vá comigo para o Evangelho de Marcos. E aqui temos um exemplo clássico. Marcos capítulo 1. A nossa fé para no ponto de interrogação. Bem, foi por isso que ele disse,
Se tiverem fé e não estiverem indecisos, ou se tiverem fé e não duvidarem, Marcos 1, verso 39. E ele pregava, falando de Jesus, e ele pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia e expulsava demônios. E vindo a ele um leproso, suplicava-lhe, ajoelhando-se diante dele, lhe dizendo, se tu quiseres, podes purificar-me. Agora lembre do que Jesus disse no capítulo 6 de Mateus. Ele disse, não pegue nenhum pensamento dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Vamos falar na linguagem de hoje. O que é que a gente vai fazer? O preço da gasolina está subindo. O que é que a gente vai fazer? Olha a inflação chegando. E o que eu digo é, bem, o mercado continua dizendo que ela está vindo, as taxas de juro também, mas eu não vou dizer isso. E talvez essa seja a razão. Mas você vê, se nós dizemos coisas, se ficamos questionando o que vamos fazer, a nossa pergunta não deveríamos perguntar o que vamos fazer. Deveríamos saber o suficiente da palavra de Deus para dizer, eu sei o que eu vou fazer. Eu simplesmente vou dar mais e vou receber mais. Eu vou abençoar mais. É como Oral Roberts disse à sua esposa, Evelyn, muitos anos atrás, quando o bacon chegou ao preço de $4 o quilo, algo assim. E ela disse, Oral, o que vamos fazer? O bacon está $4 o quilo, o preço do café está lá nas alturas. Ele disse, o mesmo Deus que nos deu $1 quando o bacon estava $1 o quilo, agora vai nos dar $4 para comprarmos o mesmo bacon? Veja, essa é a palavra de Deus dentro do homem saindo. E perceba, se você não cuidar, você vai entrar nessa história de o que vamos fazer? Olha os juros subindo. Bem, o mesmo Deus que permitiu você pagar o financiamento com juros a 6% vai te permitir se chegarem a 8%. Então aqui temos um homem que diz, se quiseres, podes purificar-me. Veja, ele está pondo um ponto de interrogação. Agora note o que acontece. E Jesus, movido com compaixão, estendeu sua mão e o tocou. E nada aconteceu. Nenhum poder fluiu. Ele continuou tão leproso quanto sempre foi. Veja, Marcos é o único que registra isso dessa maneira. Sabe, é por isso que você... Sabe, Happy Caldwell disse uma vez, assim que ele nasceu de novo, começou a ler a Bíblia, começou pelo Novo Testamento, começou com Mateus, ele leu Marcos, Lucas, e ele disse, Jenny, cometeram um erro nesta Bíblia? E ela, como assim? Eu já li isso aqui antes, isso estava em outro capítulo, no outro livro ali. Eles só repetiram, e ela teve que explicar a eles, são escritores diferentes, que estão dando a sua visão do que foi dito. Veja, Marcos pegou algo que Mateus não pegou. Mateus pegou algo que Marcos não pegou. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo. Isso pode criar um ponto de interrogação. Em Marcos 4, Marcos disse, quando alguém ouve a palavra do reino, então vem Satanás e tira imediatamente a palavra que foi semeada em seu coração. E aí, se você considera isso, por que haveria necessidade de ouvir a palavra? Se Satanás já vai tirá-la toda vez que eu a ouvir. Assim que você ouvir a palavra, ele vai roubá-la de você. Ele tira a palavra que é semeada no coração. Bem, a forma que ele tem para tirá-la é pelo pensamento carnal, por arrazoar com o que vem na sua mente. É por isso que você se opõe a isso, derruba toda a imaginação e toda coisa levada contra o conhecimento de Deus. Mas se você lê o registro de Mateus, Mateus pegou algo além de Marcos. Mateus disse, quando alguém ouve a palavra do reino, e aqui está a chave, e não a entende, se você não entende, Satanás vai te derrubar nisso, ele vai te enganar nisso, vamos pôr assim. Ele vai te tirar da palavra de Deus. Se você não entende, ele vai até usar cristãos bem intencionados para te tirar da palavra e da confissão. Ah, você está mentindo, confessando algo que não é verdade. Tem gente que crê assim, viu? Mas veja, Mateus pegou algo que Marcos não pegou. Se você entende a palavra, ele não pode roubá-la de você. E é por isso que devemos
estudar, sermos obreiros aprovados que não têm do que se envergonhar e dividem bem a palavra da verdade? Então aqui temos Marcos, ele pegou algo que outros escritores não pegaram sobre esse evento. Jesus, movido com compaixão, estendeu a mão. Veja, o homem tinha dito, se você quiser, pode me purificar. Eu sei que você pode, ou seja, ele tinha grande fé de que ele podia, mas ele não sabia, vamos dizer assim, ele estava indeciso sobre se ele queria ou não. Bem, é disso que Mateus está falando, que as Escrituras falam quando Jesus disse, se tiverdes fé... Bem, eu estou citando outra passagem aqui, Marcos 11, 23, todo aquele que disser ao monte, levanta-te, lança-te ao mar e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, que não estiver indeciso em seu coração. Veja, você crê em coisas com o coração, com o núcleo do seu ser que não pode crer com a cabeça. É por isso que quando você medita na palavra, regurgita e fala a palavra de Deus, como ele disse a Josué, esse livro da lei não se apartará da sua boca, mas nele meditará de dia e de noite, a fim de que possa observar e fazer de acordo com tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, e então tu terás bom sucesso. Você terá bom sucesso? No grego, na Septuaginta diz, você agirá sabiamente em todos os assuntos da vida. Isso não é uma bênção? Se agirmos sabiamente em todos os assuntos da vida? Bem, ele diz, medita na palavra, fale baixinho, fale para você mesmo. Dia e noite não significa que você fica acordado a noite inteira. Se você fizer isso algumas noites, vai ter um monte de problemas, porque o seu corpo não vai suportar. Ele está apenas falando para você fazer isso diariamente. Sabe, às vezes eu vou dormir meditando em alguma passagem ou mesmo falando alguma passagem. E você pode fazer isso. Então esse homem diz, se quiseres, podes purificar-me. Ele tinha grande fé de que ele podia, mas não sabia se ele queria. Ele estava indeciso ou não sabia se Jesus queria, e quando Jesus impôs as mãos, e agora eu quero apontar aqui algo. Inúmeras vezes aqui no Novo Testamento, todas as pessoas que no meio da multidão ou tocaram Jesus ou foram tocadas por ele, ou até mesmo tocaram suas vestes, foram curadas. Bem, isso nos diz que a cura é para todos. Como poderiam ser exatamente as pessoas certas, ali no meio da multidão que foram curadas, se de fato não fosse a vontade de Deus curar a todos? Ou se Deus quisesse ensinar algo a algumas? Seria uma grande coincidência só as pessoas certas ali fazerem, hein? Bem, esse é um dos espinhos que você tem que tirar. Porque tem gente que acredita que Deus cura algumas pessoas e não cura outras, que às vezes ele cura e às vezes não cura. Tem gente que chega a dizer, ora, e como as pessoas morrem então? Se Deus sempre cura. Como acontecia no Velho Testamento. Se não me engano foi Jacó, a Bíblia diz que ele juntou os pés na cama e entregou o Espírito. Sabe, ele só morreu e pronto. Uma vez eu fiz uma afirmação, se você tem 90 anos e o médico diz que você tem câncer, use a sua fé, seja curado e morra bem. Uma senhora me escreveu uma carta há alguns anos e ela disse, irmão Capps, eu sou a mulher. Ela disse, eu tenho mais de 90, eu fui diagnosticada com câncer. Graças a Deus eu entrei na palavra de Deus, confessei a palavra de Deus, eu estou bem e eu vou morrer com saúde. Aleluia. Jesus, movido com compaixão, estendeu sua mão e o tocou e disse a ele, eu quero... seja curado. Agora deixa eu te mostrar a fé bíblica. A palavra de Deus é a autoridade final. Veja, o homem disse, eu sei que você pode, não havia dúvida que ele podia. Porque ele ouviu sobre Jesus, sobre os milagres. Talvez ele tenha até visto alguns milagres, ele disse, eu sei que você pode, mas eu estou indeciso se você quer isso para mim ou não. Então Jesus, veja, por que Jesus estendeu a mão para o homem? Só por uma razão, para transmitir a unção àquele homem para que ele fosse curado, mas ele impôs as mãos sobre o homem, como quem impõe as mãos sobre uma pedra, nenhum poder fluiu, até que ele respondeu à pergunta do homem. Sabe, eu posso te garantir, ele estava com a mão em cima do homem quando respondeu. Mas veja, você vai notar que às vezes quando Jesus tocava alguém, a pessoa era curada instantaneamente. Ele toca esse homem, e Marcos pegou que nada aconteceu até que ele falou a palavra, eu quero,
seja limpo. Veja, há uma mulher no capítulo 13 de Lucas. Jesus anda até ela e diz: mulher, tu estás livre dessa enfermidade, mas ela não melhora nem um pouco. Ela não liberou a sua fé nas palavras dele. Mas provavelmente ela disse: se ele impuser as mãos sobre mim, eu serei curada. Bem, ele falou para ela: mulher, tu estás livre dessa enfermidade? Eu te digo, o Espírito Santo é maravilhoso. Eu estava ensinando isso uma noite, e eu estava andando por aqui, e havia uma mulher sentada na primeira fila, mais ou menos onde a minha esposa está ali sentada agora. E eu não sei por que eu parei ali, certamente foi o Espírito Santo. E eu disse, e Jesus disse: mulher, tu estás livre dessa enfermidade. E eu não achei que nada ia acontecer, eu só estava pregando a minha mensagem. E a mulher veio depois do culto e disse: irmão Caps, eu fui liberta depois que você disse aquilo. E ela me contou, eu não lembro mais o que ela tinha, mas aconteceu. Tinha atormentado ela a vida inteira, mas ela me disse que foi embora instantaneamente. O Espírito Santo, eu não tive nada a ver com aquilo, eu nem sabia que ela tinha um problema. Mas o Espírito Santo me fez ficar na frente dela. Agora, a mulher em Lucas 13, ela não liberou a fé nas palavras de Jesus. Ela provavelmente ouviu: ele impõe as mãos sobre você e você é curado. Então você vê, ela estabeleceu um ponto de contato. Mas ele falou a palavra. E aquilo não significou nada para ela. Porque ele cria: se ele impuser as mãos sobre mim. E então, quando ele impôs as mãos sobre ela, a Bíblia diz que imediatamente ela se endireitou e glorificou a Deus. Então veja, coisas diferentes funcionam para pessoas diferentes. Agora, aqui está o homem que disse: eu sei que você pode, mas não sei se você quer. Veja, assim que ele falou, você notou isso aqui? Verso 42, assim que ele disse isso, imediatamente. Isso é mais rápido que 1 minuto em Nova York. E olhe que é rápido, hein? Assim que ele disse isso, veja, Marcos notou que nada aconteceu até que ele falou. E eu quero levar você de volta lá para Gênesis, quando Deus estava olhando para as trevas e o Espírito de Deus se movia sobre as águas, mas nenhuma criação aconteceu, nenhuma mudança aconteceu até que ele falou. E ele disse: haja luz, e houve luz. Assim que ele disse isso, imediatamente a lepra saiu dele e ele foi purificado. Imediatamente. O que ele fez? As palavras de Jesus removeram o ponto de interrogação. Foi por isso que Jesus disse: não pegue nenhum pensamento dizendo. Não pegue nenhum pensamento ansioso. Com um ponto de interrogação: o que é que vamos fazer? Como é que a gente vai pagar? Como vamos fazer isso? Isso é lançar uma sombra sobre a provisão que Jesus já fez. Pessoal, essa obra está concluída. Não é uma questão de Deus ter que fazer alguma coisa. É uma questão de nós entrarmos nesse livro e descobrir que Deus já nos deu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento dele que nos chama para a sua glória e virtude, pelas quais nos são dadas suas grandes e preciosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina. Em outras palavras, ele já fez a provisão. Mas uma vez que pegamos o pensamento dizendo: o que vamos fazer? Sem perceber, estamos lançando dúvidas sobre a provisão de Deus que ele fez em sua palavra. Ou seja, estamos dizendo: pode não funcionar dessa vez. Mal conseguimos sobreviver da última vez, mas dessa vez não vai funcionar. Então é isso, a sua fé vai parar no ponto de interrogação. Veja, você embraça o seu escudo da fé e ele tem a força que você quiser. E ele lança uma aura ao seu redor. E aonde quer que você vá, ela vai. E se a palavra habita em você, a fé está aí. E é disso que é feito o seu escudo. De fé na palavra de Deus e na provisão dela. Não deixe o diabo te retirar disso. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.